Bom, começou. Vamos lá. Primeiro, gostaria de me apresentar. Hoje a gente vai trazer uma aula. Não vou me ater a conteúdo de direito, porque não é a minha alçada, né? Então, não vou me ater a isso. E vou falar da estrutura, de como é que você vai organizar a sua discursiva da Alesse para analista. Então, vou pegar aqui um pouquinho de cada cargo para poder orientar, tá? Aliás, de forma bem geral, mas eu sou a professora Mariana Alves, já trabalho com concurso público há 15 anos, especialista em redação, corretora de bancas, certo? Renomadas, e que não é bom ser dito o nome, né? Mas trabalho, já venho com mentorias, com curso de redação, e principalmente, né, com essa orientação, trazendo aí vários e vários resultados, utilizo métodos para poder os alunos avançarem, né? Inclusive, eu tenho aqui, no último TJ Ceará, os alunos, a primeiro lugar, ela foi minha aluna, terceiro lugar, 20º lugar, e várias classificações que a gente conseguiu aprovação, no estilo que vai ser a Alesse hoje, né? Porque a última TJ foi questão discursiva sobre direito e que vai ser o estilo da IDECAN. Então, eles seguiram minhas dicas e conseguiram a aprovação. Temos também a aprovação com 20 de 20 pontos na Polícia Penal do Ceará, Polícia Civil do Ceará, inclusive a Polícia Penal do Ceará foi a banca IDECAN, em que a gente teve um resultado bacana, satisfatório, para a concretização do sonho, né, que é a aprovação no concurso público, ok? Então, só um pouquinho da minha apresentação, do que eu faço, e, apesar de ser novinha, né, que o povo diz que eu sou novinha, mas eu já trabalhei há mais de 15 anos, então não calculem minha idade, viu? Não vão calcular a minha idade, que é a primeira coisa que a galera vai fazer, né? Mas não calculem, não precisa saber, deixa eu com cara de novinha mesmo, ok? Aqui é um pouco da apostila que eu utilizo, eu vou apresentar um pouquinho hoje, né, com um método material que eu utilizo, no caso, para estudo de discursiva, que tem todo o material, mas o que nos interessa hoje é o estudo de caso, é a discursiva, em que talvez, né, algumas pessoas já tenham até acesso a essa apostila. Eu nem fiz uma preparação para a Alesse, para analista, porque o TJ tomou todo o meu tempo, né, mas eu decidi, por isso, fazer essa aula para poder orientar, justamente, não deixar vocês também abandonados para a Alesse, tá? Então, a questão discursiva, ela não vai querer a sua opinião, certo? Ela não vai querer sua opinião, não importa o que você pensa, aqui totalmente diferente da redação para técnico da Alesse, em que é argumentativa, que realmente vai pedir sua opinião. Aqui, para analista, ele não quer saber o que é que você acha, sua opinião. Então, independente, né, a gente não vai utilizar a primeira pessoa, a primeira orientação é que nós não utilizamos primeira pessoa, não pode, não tem essa estrutura do devemos, podemos, não. A gente faz o texto mesmo na terceira pessoa. Então, texto terceira pessoa. E aí, a dica, sempre a gente colocar o quê? Deve-se. Ou então, a gente jogar para a própria lei. A lei instituída, a lei garante. Então, vai ser nesse sentido, certo? Vai ser em terceira pessoa, em que a gente utiliza deve-se, ou então usa mesmo a lei, né? A palavra a lei. Professora, eu não lembro o número da lei. Se você não lembrar, coloque o nome da lei. Inclusive, quando é o nome da lei,
o L fica maiúsculo, né? A lei de improbidade administrativa, né? A gente coloca aqui o em maiúsculo, certo? Também Constituição Federal, a gente coloca maiúsculo, porque é o nome da lei, é o nome específico, tá? Então, a lei de improbidade administrativa, Constituição Federal, a gente utiliza para dizer, para fazer a fundamentação para a questão, que eu vou já mostrar, tá? Então, aqui o estudo de caso, você já sabe que é em terceira pessoa, você já sabe que não é sua opinião, mas sim o que a questão está pedindo, ok? O que a questão está pedindo. E aí eu trouxe como exemplo uma questão que tem aqui no material, uma questão de processo penal, em que fala que a lei 92/96 regulamenta o inciso 12, parte final do artigo 5º da Constituição Federal, acerca da interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal sobre o assunto, conforme dispõe a lei. Responda os itens a seguir. E aí a gente tem aqui vários itens. Vocês sabem que a sua discursiva, ela vai ter duas questões. A sua discursiva para a lei são duas questões. Pessoal, no máximo 20 linhas. Você sabe que você não pode passar. Se você passa da quantidade de linhas, você zera. Então, você não pode, mas eu precisava falar. E aí, zera, então você não passa de 20 linhas, certo? Cada questão, são duas questões. Então, a gente pode ter uma questão como essa, em que traz só a parte do direito, e ter vários itens, certo? A gente vai fazer com vários itens. Isso pode ser somente uma questão. Uma questão, tá? Pronto. Então, como é que você vai dividir essa questão? Como é? Primeiro, nós temos algumas regrinhas básicas. Deixa eu pegar aqui mais espaço. Algumas regrinhas básicas que vocês podiam anotar aí. A gente tem que ter, no mínimo, 2 parágrafos, tá? No mínimo, 2 parágrafos. Você não vai fazer um monólogo, um texto só com um parágrafo único. São no mínimo, 2 parágrafos. No mínimo, 2 parágrafos. Você sabe que tem que deixar o espaçamento para poder responder. Você não vai utilizar tópicos. Você não utiliza tópicos. Você não utiliza tópicos. Vai ser um texto em prosa. Texto em prosa. Como se fosse a ideia da redação, porém não quer sua opinião. Você tem que responder o que está ali na questão. Então, no mínimo 2 parágrafos, não utiliza tópicos, o texto é em prosa. Outro ponto que é interessante você anotar, o que é que vai ser analisado de você na discursiva da Alessi para analista? A resposta da questão. Então, eles vão olhar, na verdade, os elementos coesivos que você precisa dos elementos coesivos, ok? Porque os elementos coesivos, que é a coesão, a gente tem a coesão sequencial e referencial, certo? Referencial, o nome já diz, referente. Não é interessante ficar repetindo as palavras, né? Você vai diversificando. Então, nos elementos coesivos, você tem coesão sequencial e referencial. E qual é a função dos elementos coesivos? Conectar as informações. Você vai conectar as informações. Então, eu preciso ter elemento coesivo para conectar as informações e
os parágrafos. Eu vou já mostrar um exemplo de texto, né, para a gente não ficar perdido. Então, aqui a gente vai ter conectar as informações e os parágrafos. Eu preciso, sim, utilizar os elementos coesivos. Ainda tem gente aqui entrando, estou aprovando ainda. Então, eu preciso utilizar para conectar as informações e os parágrafos. Isso é em qualquer texto, tá? E aí a gente tem que saber que o elemento coesivo, ele tem o seu sentido. Eu tenho um elemento, eu estou passando uma ideia de conclusão. Eu já respondi a questão e quero passar uma ideia de conclusão. Eu vou usar um elemento coesivo que indique conclusão. Eu quero mostrar, eu já respondi o primeiro tópico, quero responder o segundo tópico. Então, eu vou usar um conectivo de continuação, de adição de informação. Que isso a gente entra o ademais, além disso, certo? E aí, até na apostila, aqui, a gente tem, até na apostila aqui, a gente tem cada um, né? Cada elemento coesivo. Você quer particularizar o raciocínio, quer só retomar, você tem os elementos que são o quê? Anafóricos. Anafóricos. Que eles só retomam a ideia. Eles retomam a ideia, anafóricos, né? Inclusive, todos os elementos coesivos, eles vão ter o SS, porque muita gente quer usar desta forma, deste modo, e não tem. O elemento coesivo é desse modo, dessa forma, tá? Eles são de conclusão e consequência, e eles são anafóricos, não tem um disto, deste, desta, ok? E tem de causa e explicação, que isso você precisa já ter decorado para poder utilizar na hora de escrever. O que você mais precisa para escrever a discursiva vai ser o conteúdo específico e os elementos coesivos, que a gente vai já organizar, certo? Então, saber dos conectivos que só particularizam o raciocínio, eles só retomam o raciocínio. Se você vai citar, fazer uma citação, de citação ou autoria muito utilizado aqui em discursiva, porque a gente vai dizer de acordo com a lei, certo? Segundo a lei, para poder fundamentar. Então, a gente também utiliza esses elementos coesivos. E é isso um dos critérios, né, que a IDECAM vai olhar para dar nota de vocês. Então, no mínimo 2 parágrafos, não utiliza tópicos, o texto é em prosa, você vai precisar dos elementos coesivos para conectar as informações e os parágrafos. Não adianta dizer assim, não sei utilizar, não vou utilizar. E aí, provavelmente, você vai perder ponto por não utilizar. Então, é necessário, tá? Outra ideia aqui é a gramática, né? Que perde também ponto por causa da gramática. Então, prestar atenção, depois que você terminar, se você puder reler, ver acentuação, pontuação. E aí é interessante, né, que você já tenha treinado para ver como é que você tá, para ver a questão da letra. Outro ponto importante, pode ser letra de forma ou letra cursiva, tá? Pode ser letra de forma ou letra cursiva. E aí, diferenciar letra maiúscula de letra minúscula, porque às vezes você faz letra de forma, aqui um exemplo da letra de forma, né? Estudo de caso discursivo, aqui está tudo igualzinho. Não está diferenciando a letra de forma da letra cursiva. E aí, provavelmente, né, vai perder ponto, porque em cada início de frase, a gente precisa marcar a letra maiúscula, certo? E início de frase, parágrafo, quando for o nome de uma lei, nome próprio, tem que ser letra maiúscula, certo? Então, não utiliza tópicos, você não vai responder na questão, você não vai colocar A e responder a questão, B e responder a questão, não. Isso daqui você não vai fazer. Vai ser mesmo, você vai dividir pela quantidade de parágrafos. Outro ponto muito importante é que em cada parágrafo, deixa eu apagar aqui,
em cada... Só apagar. Em cada parágrafo, precisa de, no mínimo, 2 períodos. No mínimo, 2 períodos, certo? O que é um período, galera? Um período começa com letra maiúscula, termina com ponto final. Um período começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Então, se eu tenho um ponto final, eu tenho um período. Se eu tenho 2 pontos finais, eu tenho 2 períodos. E se liguem nisso. Porque toda vida, quando eu dou a aula, eu digo, no mínimo 2 períodos. Quando o aluno vem para a correção, a primeira coisa que ele vem é com um período único. Então, você não tem mais tempo de treinar, e você vai ter que se lembrar lá na hora da prova, que no mínimo 2 períodos, ok? Lembrando que o parágrafo é o bloquinho, certo? Que eu tenho que deixar o espaçamento. Eu não posso jamais passar da margem, jamais, porque aquilo ali não vem para correção. O que passa da linha, o que você passa, nem vem para correção. Então, não pode, de jeito nenhum. E aí, a pergunta mais... Eu acho que aqui ninguém me fez nenhuma pergunta até agora, né? Mas a pergunta que mais fica na cabeça dos alunos, eu acho, né? Tem que ter introdução e conclusão ou não, né? Numa prova discursiva é necessário ter introdução ou não. O que que a gente vai fazer? O que é o combinado aqui meu com vocês? Não é obrigatório, certo? Não é obrigatório introdução e conclusão. Não é, deixa eu anotar. Não é, tá? Não são obrigatórias. Não são obrigatórias. Aqui lembra um pouquinho a estrutura da discursiva da Sebrasp, né? Que também não é obrigatória a introdução e a conclusão, vocês sabiam? Introdução e a conclusão. Mas a gente tem estilo, a gente tem estratégia para colocar a introdução, para não colocar, e a conclusão. Então, não são obrigatórias a introdução e a conclusão. Por quê? A sua nota vai depender, vão ser tirados 3 aspectos de você, como eu disse, gramática, o conteúdo, gramática, conteúdo e coesão. Em resumo, é isso. Gramática, conteúdo e coesão. Então, não precisa ter essa estrutura de texto com introdução e com a conclusão. Não precisa. Não quer dizer que se você fizer, você também vai ser penalizado por isso, tá? Então, fica a seu critério. O que é que eu vou orientar? Se você viu que a questão você vai fazer poucas linhas, se você viu que você consegue responder em poucas linhas, aí você vai fazer a introdução e a conclusão, para poder encher mais. É sério, tá? Porque a IDECAN gosta quando o aluno escreve muito. Para a IDECAN é interessante você ter as 30 linhas, tá? Então, não tem. Eu procurei já no edital, não tem um mínimo de linhas. O ideal é você fazer de 18 para cima, tá? O que que acontece na internet? Oi. Desculpa te interromper, pode finalizar, eu pergunto. Não, pode falar já. Pode É falar. que eu ouvi falar no curso que vai ser penalizado se não fizer 20 linhas, cada um que não seja 20 linhas, que saia Desiste. no edital. É verdade, não? Não, isso é terrorismo. O melhor é você fazer as linhas, né? O que que acontece? Na IDECA, eles têm que eles só consideram a palavra escrita se você tiver 2 palavras. Palavras mesmo, né? Tirando a preposição, a conjunção. E isso, na Polícia Penal, por exemplo, a IDECA, eu avisei tanto
que tinha que ser 2 palavras para ser considerada linha e tal. Aí o que é que acontece? O aluno faz 21, mas dessas 21 teve alguma linha que não foi considerada pela IDECAN linha. Aí ele fez menos do que 20. O que é que acontece? Eliminado, porque não fez o mínimo de linhas. No caso, para técnico, isso, né? E foi o que aconteceu na Polícia Penal, entendeu? Mas, então, assim, o ideal, a IDECAN gosta mesmo que você escreva mais. Mas não posso dizer que, que você, se você não fizer, você vai ser penalizado, gente. Isso não existe, não, viu? Pelo amor de Deus, não existe isso, não. É porque eu acho que o povo gosta que fazer terror, só pode. Não tem terror aqui, não. É o melhor, certo? Esse é o melhor. Então, não são obrigadas à introdução e à conclusão. Se você analisar lá na hora, ver que realmente vai sobrar espaço, aí você faz a introdução e a conclusão, tá? Inclusive, como é que você poderia fazer uma introdução? Vamos pegar essa questão aqui que está na apostila, como exemplo, em que fala, né, do processo penal. Não vou pegar essa questão, não, que ela é muito. Vou aqui. Como é que eu posso fazer uma introdução? Eu começar aqui. Começar. Eu deixo o espaçamento do parágrafo, né? Eu deixo o espaçamento do parágrafo, fazer meu texto. Então, eu começo. Deixei o espacinho. Aí, isso aqui é relativo, tá? De um espacinho, um dedinho, 2 dedinhos. Isso é relativo. Tem que só deixar o mesmo espaço. Então, eu vou botar a lei, como é o nome da lei, né? Que eu vou colocar. A lei de improbidade administrativa, a lei de improbidade. Deixa eu só aprovar aqui que tem aluno entrando ainda. O ruim do Meet é isso, porque você fica aprovando, né? No YouTube eu acho que não tem que aprovar. A lei de improbidade administrativa. A lei de improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Deixa eu ver. A lei de institui, não é minha área, viu, gente? A organização, vou botar, não deu aqui o tracinho, posso colocar em cima, tá? A organização do Estado, a organização do Estado, e eu estou só pegando a lei geral no exercício de suas funções. Exercício de suas funções. Ó, só o primeiro ponto, de forma assim, bem geral, tá? De suas funções. Aí, ponto. Pronto, só coisa assim, bem geral. Isso aqui, se eu for fazer uma introdução, como você pode fazer uma introdução?
Então, aí aqui, eu posso dizer, nesse contexto, certo? Você já pode deixar como é que você pode iniciar. Fala só algum aspecto da lei que for cobrado lá, ou se for pedagogo, por exemplo, se for a área de pedagogo, você faz só uma introduçãozinha muito rasinha para poder falar da cobrança que está lá. Se pedir o PPP, você fala só uma coisa assim, bem geral do PPP, coloca o ponto, aí coloca nesse contexto, vírgula. É necessário, porque tem que ser terceira pessoa, né? A gente não pode dizer nesse contexto, abordaremos, né? Tem que ser terceira pessoa. É necessário abordar sobre aí eu coloco os tópicos. Por exemplo, se for o me ajuda a galera aí do direito, a improbidade administrativa, fala do enriquecimento ilícito, né? Essas questões, né? Então, os atos, sobre atos que importem enriquecimento ilícito. Vamos supor que ele pediu só isso, tá? Importa enriquecimento ilícito e punições das práticas ilegais. Pronto, falou do enriquecimento ilícito e as punições. Atos e punições. Eu não coloquei os atos, né? Por causa do paralelismo, eu preferi não colocar o artigo definido. Então, também não usei as punições, que o nome é paralelismo. E punições, e punições das práticas ilegais. Pronto. Práticas ilegais. Essa seria uma forma de introduzir o conteúdo. Você faz só o que a lei está pedindo, faz uma coisa bem geral, e depois já coloca os tópicos. Isso seria uma forma de introdução, tá? E aí, o que é que vai formar o seu segundo parágrafo? O tópico 1 forma o seu parágrafo, o tópico 1 forma o seu parágrafo, aí eu desenvolvo aqui tudo que eu souber sobre a pergunta, tópico 1, beleza. Depois lá, termino o tópico 1, aí eu faço o último, que é o tópico 2. E termino o tópico 2. Se eu tiver 2 tópicos, pronto, termino aqui, ok? Sobrou linha, tem até 20 linhas, sobrou linha, que lá eu acredito que eles não vão ter as outras linhas, para não confundir o candidato. Mas se tiver, pelo amor de Deus, não façam mais, para não zerar, certo? Então, se eu tenho 2 tópicos, eu faço só uma pequena introdução, faço o tópico 1 e o tópico 2 tranquilamente. Se eu tenho 3 tópicos, não aconselho a fazer introdução. Se eu tenho 3 tópicos, aí vai ter muito assunto para falar, então não aconselho a fazer introdução, certo? Então, tá entendido? Não precisa de introdução, nem precisa de conclusão, porque a sua nota vai valer da sua resposta. Você tem que ter todo o conhecimento, fundamentar, se você tiver fundamentação, respeitar criteriosamente o que a questão está pedindo. Tem questão que pede assim, 3 exemplos. O aluno vai e coloca 4. Não, gente, se está pedindo 3, são 3, tá? Ah, professora, eu não lembrei. Aí tudo bem, se você não lembrar, você coloca o que você lembra e chuta um terceiro. Sei lá, você lembrou de 2 exemplos. Chuta um terceiro também. Não vai deixar de que o corretor lá tire seu ponto, não. Tenta, joga. É como se fosse mesmo como se fosse a objetiva. Você vai deixar a questão em branco? Não vai, né? É besteira,
Então, você vai responder mesmo que você chute. Não lembra nada. Não lembra exatamente do que está cobrando. Você vai pela o que está na lei e começa a falar. Então, como ficou a divisão dos parágrafos? Vamos lá. Se eu tenho 2 tópicos, eu posso fazer uma introdução e colocar os 2 tópicos na resposta, ali até 20 linhas. Professor, eu sei que eu escrevo muito. Então, você não vai fazer sua introdução. Se sobrar a linha, você inventa uma conclusão. Se sobrar. Porque o mais importante é responder as questões. Aí, vamos lá. Nesse caso dessa questão aqui, tem vários tópicos, tá? Mas são tópicos pequenos. Por exemplo, qual é a autoridade responsável por deferir a oh, meu Deus do céu. Por deferir a interceptação e qual é o prazo para a tomada de decisão? Aqui é tópico pequeno. Então, esse tópico A dá para juntar com o tópico B. E aqui a gente vai formar um primeiro parágrafo. Essa questão aqui foi uma questão que era mais de 20 linhas, né? Inclusive, essa questão foi a da Sebrasp. Então, é diferente, né? Mas é importante a gente saber que pode vir também mais tópicos. Então, aqui foi primeiro, eu podia juntar o item A com o item B e responder no primeiro parágrafo. Eu vejo que o C, o D e o E dá para juntar, e aí eu respondo no segundo parágrafo, tá? E o F eu deixo só para o terceiro parágrafo, se sobrar espaço, você faz a introdução ou a conclusão. Isso ficou tranquilo. Se, professora, se tem 2 tópicos, são 2 parágrafos, mais um de introdução. Professora, e se só vem uma pergunta mesmo? Não tem tópico, só for uma pergunta. Mesmo assim, você vai dividir em 2 parágrafos, no mínimo 2 parágrafos, certo? Tranquilo? Alguma dúvida? Mariana, eu Oi. cheguei um pouquinho atrasada, aí eu queria só assim, na questão dessas questões, né, que é mais ou menos estudo de caso. Isso. Eu vou fazendo, respondendo de acordo, por exemplo, você está dizendo para eu juntar, né, a resposta de A e B. Só um exemplo, qual autoridade é responsável? Eu vou dizendo, o juiz é a autoridade responsável, que deverá efetuar o requerimento no prazo de, é assim, né, mais ou menos? Isso, exatamente. É como a gente fazia antes, mano, lá do TJ, né? Sim, sim, certo, entendi, que é diferente da redação. Não vai querer nossa opinião, aqui não vai trazer o filósofo sociológico, referência Certo. histórica, vai ser a lei. Bem objetivo, né? Bem Responder. objetivo. E não interessa o que a Marla pensa, não interessa aqui. Ok, obrigada. Tá bom, tá ótimo. Pronto. Então, eu trouxe aqui uma questão, só para... Eu peguei. Tem gente entrando ainda, peraí. Eu conheço esse Ceará agora, viu? Sei quem é. Peraí. Pronto. Então, na questão discursiva, né? A gente tem aqui uma questão, a gestão tem um textinho, né? Vocês sabem que não pode, de jeito nenhum, copiar do texto motivador. Não posso copiar. Isso daqui é o texto motivador, tá? Então, não posso jamais copiar. E aí, a gente tem esse textinho. E qual é a minha dica? A minha dica. O tópico pode ser copiado, tá? O tópico, ele pode ser copiado. Então, se ele diz aqui, como é que você vai começar o seu texto? Ele diz, redija um texto dissertativo contendo entre 15 e 20 linhas que atenda obrigatoriamente aos tópicos a seguir. E aí ele fala, aponte e explica a relação de hierarquia e integração funcional entre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, a LOA, né? Segundo tópico, define o princípio da exclusividade orçamentária e detalhe as exceções expressamente previstas no texto
constitucional. E aí a gente tem 2 tópicos. Então, como eu disse para vocês, eu posso fazer aquela introdução, eu podia pegar aqui e falar um pouquinho do AFO, trazer uma questão bem geral, bem simplista, assim, tá? Em 2 linhas, como vocês viram, né? Porque isso não vai contar para a minha nota. A verdade é isso não conta para a nota. É só mesmo para introduzir o conteúdo. É só mesmo para introduzir o conteúdo. Entendi, viu, Ceará, agora? É só mesmo para. Isso é porque o pessoal fica entrando, né? E eu vejo aqui. É só mesmo para introduzir o conteúdo. Então, eu podia fazer essa introdução e mencionar os tópicos na introdução, como eu mostrei a vocês que poderia ser feito, tá? Mas não, eu não quero começar, eu quero começar logo respondendo os tópicos, que é o mais ideal. Para mim, o ideal é você responder o tópico. Então, você vai pegar as palavras do tópico, certo? Ele diz aqui, a ponte explica a relação de hierarquia e integração funcional. Então, aí você vai começar. Como é que você vai começar? Você vai dizer a relação de hierarquia, integração. Você pode pegar o próprio tópico para te ajudar para responder. Integração entre as leis, certo? Integração funcional entre a lei tal, aí eu vou respondendo a minha questão, tá? Seria nesse sentido. O meu segundo parágrafo defina o princípio da exclusividade orçamentária e detalhe as exceções expressamente previstas. Então, vou começar lá. Aí eu vou colocar um nesse contexto, aqui meu primeiro parágrafo, certo? Aí vou começar meu segundo parágrafo. Eu estou marcando aqui, gente, pelo amor de Deus, não vão colocar primeiro e segundo lá, não. Por favor, né? Não façam isso. Estou só aqui, porque eu estou detalhando, eu estou dando a aula. No segundo parágrafo, você vai começar e você vai utilizar um conectivo, porque você tem que fazer a ligação com o parágrafo, né? Então, qual conectivo no segundo parágrafo você pode usar? Você pode utilizar só um conectivo de particularização de raciocínio, que ele vai só retomar, quais são? Nesse contexto, nesse sentido, certo? Eu posso só utilizar esses, depende do contexto lá, de como, depende da questão, pode ser esse, se você quiser só particularizar o raciocínio, retomar o raciocínio. Pode ser um ademais, porque o ademais é um conectivo que indica adição e continuação, então você vai usar ademais, certo? Vírgula, ou pode ser o outro sim, e se for uma conclusão, você já está começando uma conclusão, a ideia é concluir, você vai utilizar um conectivo de conclusão, tá? Então, se você quiser concluir, vai ser um conectivo de conclusão. E aí a gente tem o conectivo de conclusão, mais batido é o portanto, né? Não quer dizer que um conectivo batido não possa utilizar, gente, pelo amor de Deus, não tem isso que conectivo é batido e que não possa utilizar, viu? Isso é invenção de corretor que quer inovar, eu acho, só pode, porque as bancas não falam isso. Portanto, é batido. Gente, mas é um conectivo que ele tem a função de passar a ideia de conclusão, ponto, tá? Não tem essa de que ele é batido, não. Pelo amor de Deus. Então, é isso. Então, se você quer só retomar nesse contexto, aí você tem, né, outras opções. Tem nesse sentido, nesse tocante. Se for de adição de ideia, você quer adicionar demais, outro sim, que eles passam a ideia de continuação. Se você quer concluir, o portanto, tá? Tudo depende da ideia que você quer passar. Por isso que tem que saber os conectivos na ponta da língua. Quem sabe conectivo, geralmente a pessoa que sabe conectivo, ela escreve muito bem. Porque mesmo que você, quando você não sabe nada do que falar, quando você não tem o que falar, você utiliza
Gente, estou me sentindo prestigiada. Cada gente aqui entrando, viu? Sejam todos bem-vindos. Fiquei até agora tensa com quem está entrando agora. Enfim, mas então não tem essa ideia de conectivo batido, ok? Não tem essa ideia. Vou só retomar para quem entrou agora. Cada tópico pode ser um parágrafo. Cada tópico pode ser um parágrafo. O texto é em prosa. É obrigatório utilizar os elementos coesivos. E se vier só uma pergunta, mesmo assim, você divide em 2 parágrafos. Não é obrigatório, não são obrigatórias a introdução e a conclusão, só se sobrar espaço, porque a IDECAN gosta que tenha realmente mais linhas, certo? Não precisa se forçar a fazer 20 linhas, 18, 19 linhas já vão fazer o que a IDECAN quer, tá? Também não precisa ser também encher linguiça, ok? Acho que a gente está acabando, viu? Eu trouxe só mais um exemplo aqui de prova discursiva para pedagogo também, que é a mesma estrutura de parágrafo, de tudo isso. E aí a gente vai aqui, só para a gente fazer. Vamos fazer só uma estruturazinha pronta, né? Acho interessante a gente fazer só uma estruturazinha pronta de como você pode fazer. Se você for fazer a introdução, você pega o contexto geral, lembrando que não pode copiar o texto motivador. O tópico, sim. O tópico pode ser de sua ajuda para você começar a responder. Então, contexto geral da questão é o primeiro ponto. Isso é uma introdução. Contexto geral da questão. Contexto geral da questão. Primeiro período. Primeiro período. Certo? Depois, você vai utilizar um nesse contexto, só para retomar, se você for fazer a introdução. E, nesse contexto, é necessário, e coloca os tópicos, né? É necessário, vou botar aqui entre parênteses, apresentar os tópicos. Caso tenha mais de um, né? Porque são 2 questões, apresentar os tópicos. Isso aqui é uma introduçãozinha. No segundo parágrafo, você já começa, você vai começar com, vai colocar um conectivo, certo? Então, eu posso utilizar tranquilamente em primeira análise. Não tem problema. Tópico 1. Tópico 1. Aí, isso aqui vai depender do conteúdo específico, né? O seu terceiro parágrafo, você já vai dar uma ideia de continuidade, né? Vai colocar um ademais mesmo, tranquilamente, porque ideia de continuação, é adição barra continuação, vai responder o tópico 2. O principal é isso aqui, tá? Tudo que você lembrar daquela cobrança, você coloca. Pronto. Professora, veio 3 tópicos, então não faz introdução. Então já começa. Tópico 1. Tópico 1. Tópico 1. Vai ser o meu primeiro parágrafo. Tópico 2. Segundo parágrafo. Estou vendo sozinha que eu estou recebendo mensagem aqui da. Tópico 3. Terceiro parágrafo. Tranquilo? Para a gente finalizar, vocês têm alguma dúvida?
Acaba. Eita, obrigada, gente, obrigada. Eu coloco aqui. Ah, eu parei a gravação sem querer, já pensou? Ai, não, que susto. Para finalizar, queria mostrar aqui para vocês, né? Sobre LDO, aí, o plano plurianual. Eu vou só ler essa estrutura aqui para vocês, porque foi muito bem escrita, a letra. Vou só mostrar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual são projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, que a gente está com problemas nas letras maiúsculas, né? O nome das leis, a gente vai colocar realmente em maiúsculo, tá? Lei orçamentária anual, tudo mais. São projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, nome dos poderes, Poder Executivo, Poder Legislativo, também ficam maiúsculos, que regulam o planejamento e o orçamento dos entes, União, Estados, Distrito Federal e municípios. A ideia, você colocar DF só realmente se tiver muito apertado o espaço, mas coloca Distrito Federal. Esses projetos, ao ponto, esse é uma forma de retomada, então entra o elemento coesivo. Então, entra como elemento coesivo. Esses projetos possuem etapas distintas, porém integradas. Quanto ao plano plurianual, que ela já colocou entre parênteses, justamente para depois poder retomar, sim, né? Não precisa toda a vida colocar o nome completo, como se você também colocar a Constituição Federal, você coloca entre parênteses, né? CF/88, para poder mostrar. E quanto ao PPA, esse tem vigência de 4 anos e estabelecerá as diretrizes, os objetivos e as metas. Por que tem que colocar os artigos? Porque na primeira colocou o artigo definido, as, né? Então tem que colocar os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes e referentes aos programas de duração continuada. Então, aqui a gente já tem a resposta do tópico, não tem introdução, porque não é necessário. E se ela fosse fazer a introdução, olha que já foi 20 linhas, ia ficar sem espaço. Então, não indico, realmente, como eu disse, desde o início eu estou falando, né? Depende também da questão. Se lá você vê que a resposta é pequena, você faz. Mas, nesse caso aqui, não foi necessário, porque a nota vai ser de acordo com a resposta mesmo. Então, já a LDO, eu senti falta aqui, né, de um conectivo, achei que ela poderia responder, na verdade, quanto ao PPP, né, o plano plurianual, ela ter começado já no segundo parágrafo. Aí fazer já a LDO, fazer essa referência, ficaria melhor essa organização do parágrafo, que ela fez um contextozinho, né, e aí ficaria melhor. Elaborada a cada ano, compreenderá as metas e as prioridades da administração. Estabelecerá as diretrizes da política fiscal e a política de aplicação das agências oficiais de fomento e orientará a elaboração da LOA, que ela pode fazer a retomada, porque ela já colocou ali no início, né, o nome completo e colocou entre parênteses. Por fim, a lei de orçamento anual, que estima as receitas, faltou fechar essa vírgula, né? Que estima as receitas e fixa as despesas do governo, é orientada por princípios, como a unidade, que prevê uma única peça por ente, vírgula, para poder fechar, que é como a unidade, e a totalidade. Então, a gente tem um elemento aqui deslocado, que possibilita a coexistência de vários orçamentos em uma peça só, assim, não contrariando o princípio da unidade. Diante disso,
ela vai concluir a ideia, né, e o tópico. Essas 3 leis que regem o planejamento orçamentário no Brasil têm suas elaborações realizadas pelo Poder Executivo. Aí eu... Tem gente entrando quando vai acabar. Em seguida, retornando ao executivo para a implementação. Todas as etapas não estão concentradas em um único poder. Logo, o processo descrito refere-se ao tipo orçamento denominado misto. Tá? Então, aqui foi uma questão de gestão e governança. Tá? E a gente tem essa divisão em 3 parágrafos, respeitando margem, tudo bem direitinho. Foi um prazer estar com vocês, tá? A gente foi mais de 1 hora, foi de aula. Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Você falou, né, se lembrar se forem 3 tópicos, lembrar de 2, meio que colocar qualquer coisa no último. Não, na verdade, assim, eu falei, se a questão pedir 3 exemplos, foi mais ou menos isso. Se pedir 3 exemplos, você coloca os 2 que você sabe e chuta o terceiro. É melhor chutar do que deixar sem resposta. Mas se for algo que a lei pergunta, é melhor responder o que você sabe e o que não sabe não responder, né? Porque aí se estiver errado, talvez tire mais, certo? Ou não. Se não responder, tu não vai pontuar nada. É pior. Entendi. Mas é porque se responder errado uma parte, a outra parte certa... Aí vai considerar. Ela vai considerar. Vai considerar. Porque é isso que eu estou dizendo. Se você não vai perder ponto porque está uma parte certa e parte errada. Assim, o que vai tirar é o que realmente está errado. O que está certo, está certo. Você vai ganhar algum pontinho ali. Por isso, essa é a minha dica. É melhor realmente você chutar. Se você não souber, né? E aí, claro que você vai chutar falando ali da lei para tentar conseguir o máximo de pontos você conseguir. Exatamente, Leonardo, igual a prova objetiva. Se você não marcar, você não vai ganhar nada, né? Exatamente. Mas não tem problema, viu, Bruna? Se você responder metade e o outro tá errado, eu acho mais lógico você realmente tentar ganhar o ponto. Mesmo que seja 0,2, 0,3, vocês sabem, né? Que tudo aqui conta, vale, né? Então, é melhor a gente tentar. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida para a gente encerrar? Não? Estou aqui, aproveitem. Fala. Pode falar, José Ilson. Professora, bem rápido, só com relação ao tempo, o que é que a senhora sugere aí para nos ajudar? Acho que 1h30 dá para fazer tudo. 1h20. Rascunho e passar limpo. Por isso que, assim, é muito importante você estar treinando, né? Assim, foi a maior queixa da galera do TJ, foi a questão do tempo. Porque ainda não conseguiram fazer assim, uma quantidade simulado, com redação, com discursiva, né, para tentar realmente se encaixar ali naquele tempo. E aí, se for uma questão de tempo muito apertado, infelizmente, às vezes a pessoa não consegue nem fazer o rascunho. Então, vai direto. Pensa, faz só um esboçozinho do que você imagina, assim, que vai responder, o principal da resposta, e tenta colocar ali. Os colegas estavam sugerindo a gente dar uma olhada, né, nas questões, faz um brainstorming bem rápido, aí vai para a objetiva. Aí deixa para o próximo e depois volta. Eu também digo isso, porque, querendo ou não, você acha que não, mas o cérebro já está captando informações daquele conteúdo. Então, você olha ali, pode anotar alguma coisinha, vai para as questões. Eu prefiro que você garanta a sua objetiva. Na verdade, eu gosto de escrever no meio da prova, porque a minha orientação é essa, né? Você fica lendo as questões, marcando as questões, já está cansado de ler, aí você vai fazer o texto
escrito, certo? Você está cansado, então você vai escrever para depois voltar para ler. E no final passar limpo, entendeu? No caso de um rascunho. Tá bom, obrigado. Mais alguma dúvida? Não? Ai, vamos só tirar uma foto para poder eu divulgar, né? E eu vou deixar essa aula. Muita gente chegou tarde, né? Eu vou colocar no meu YouTube, tá? E por favor, como é? Se inscreve no meu canal, né? Eu não sou blogueira, estou ainda tentando, mas se inscrevam no meu canal para ajudar a professora, tá? Só pedir isso. Ah, é verdade. Deixa eu ver que eu nem sei o meu canal. Para analista não tem um palpite, porque cada área é um tema, então, infelizmente, meu palpite é só para técnico mesmo. Qual é o nome do canal? Deixa eu olhar. Meu Instagram, certo? Profimari. Vou colocar aqui Profimari. Eu dou várias dicas, né, no Instagram. Meu WhatsApp também, quem tiver dúvida, pode falar comigo. Meu WhatsApp também, podem falar comigo para a gente. Instagram, o WhatsApp, podem tirar dúvidas comigo. Eu gosto sempre de responder. E eu digo assim, às vezes, se eu abrir sua mensagem e alguém me chamar, quando eu voltar já tem 1000 mensagens. Então, se eu não responder, fale comigo de novo, por favor, tá? Que não vai estar me incomodando, não. Pelo contrário, você vai estar me ajudando. Porque às vezes eu posso estar aqui dando aula, abro o WhatsApp e perco ali a conversa. Então, você me ajuda. Não me atrapalhe. Se eu for bem objetiva, é porque eu estou com muita mensagem, mas não é má vontade, não. Por favor, gente. Tá? Então, se eu só tirar uma foto. Ah, meu canal, deixa eu dizer meu canal, que eu nem sei, que eu estou ainda. Eu já trabalho há muito tempo, mas eu não me divulgo, não me divulgava, né? Então, meu canal é Mariana Alves Redação. Eu vou colocar lá, inclusive tem uma aula lá para técnico. Mariana Alves, redação. Eu acho que é assim que divulga, inclusive. Redação, certo? Tem uma aula para técnico lá também. Eu vou deixar essa aula e vou colocar. E tem a outra.